Vivo. Agora sim. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre educar a criança em casa e na escola. Então, hoje é uma aula voltada aí para a educação de crianças escolarizadas. Então, como vocês, pais, podem colaborar na educação das crianças, né? Em auxílio, né? Com apoio da escola, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, legal? Vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal tá entrando e vou passar alguns recados para vocês, tá bom? Então, gente, eu quero começar explicando um pouquinho sobre algumas coisas que vão acontecer. Eu tô super animada, assim, essa semana eu tenho uma surpresa para contar para vocês que me acompanham lá no Instagram, tá? Então, já se preparem aí, porque tem novidade muito boa saindo do forninho. E, e eu quero aproveitar para chamar a atenção de vocês para alguns projetos novos que nós estamos tirando do nosso forninho, né? Então, uma das coisas que que eu já tinha muita vontade de fazer e agora com a equipe a gente conseguiu organizar como isso vai funcionar, são aulas semanais. Então, a gente teve o projeto do Clube do Livro, né? Eu vi como esse formato estava super legal, estava funcionando bacana, mas eu não queria ficar presa apenas a um livro, né? Mas sim tratar de diversos assuntos em relação à educação de crianças, ao desenvolvimento infantil, ao universo, né, da infância. E pensando nisso, eu sempre quis muito essa ideia de, quero fazer aulas semanais e tal, mas a gente não sabia como ia fazer, se ia fazer num portal fechado, num portal aberto, como que isso seria organizado, se seria em formato de podcast, em vídeo, enfim. Então, várias coisas aí que surgiram nesse dilema. E eu resolvi, então, tirar esse projeto da gaveta, né, de fazer essas aulas aí semanais. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, aqui nós teremos uma aula ao vivo no canal do YouTube, tá bom? Toda terça-feira, 9 horas da noite, toda terça-feira, 9 horas da noite, teremos aula aqui no canal do YouTube, uma aula voltada para obediência, comportamento, desenvolvimento da criança, relação pais e filhos, birras, enfim. Então, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, né? Disciplina, educação. Então, todos esses assuntos que tangem ao universo infantil e ao universo familiar, a gente vai conversar sempre na terça-feira, às 9 horas da noite, tá? Vocês receberão por e-mail o tema da aula, como que vai acontecer, quais serão os assuntos abordados e etc. toda semana, tá? Então, para receber isso por e-mail, basta que você faça seu cadastro na nossa lista de transmissão, ok? Eu também vou criar um canal no Telegram para poder avisar vocês toda semana, um canal de transmissão, sempre que toda semana com o assunto da aula, tá? Então, toda semana vocês que estiverem lá no grupo do Telegram receberão isso, tá? Lourdes, que grupo é esse? Esse grupo ainda não foi criado, ele vai ser criado essa semana e vai ser disponibilizado o link lá pela minha bio, tá? Pelo meu perfil, o link do meu perfil, ok? Então fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar tudo isso para vocês. Tá saindo o meu áudio? Tá tudo certo na transmissão? Não? Tá. Quem tá me ouvindo aí, aguarda um pouquinho. Tá. O áudio parece que tá ruim. O Vinícius tá arrumando aqui. Aguardem um pouquinho que a gente já volta à transmissão, tá? Ele vai cortar aqui e daqui a pouco a gente já volta à transmissão para vocês ouvirem tudo direitinho. Pelo mesmo link? Eles vão conseguir ver? Tá. Vamos ver. Estão conseguindo me ouvir? Pessoal, por favor, avisem se vocês estão ouvindo melhor agora. Se tá bacana o áudio, a imagem, avisem por favor aí nos comentários. O que tá fazendo esse barulhinho? É a interface. Ah. Talvez a gente vai ter que. Bom, vamos ver. Tô falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora tá
Tá funcionando? Agora sim? Agora deu certo? Não tô conseguindo monitorar direto dela. Tô esperando ver se deu certo ou não. Aí sim? Ah. Então, beleza. Parece que agora funcionou, então eu vou continuar dando os recados, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Seguinte, gente. Então, toda semana nós teremos aula, tá? Voltando aqui o recado para quem perdeu. Toda semana nós teremos aula aqui no canal, uma aula ao vivo, que acontecerá sempre às terças-feiras, 9 horas da noite, tá bom? Lourdes, como que eu vou ficar sabendo qual vai ser o tema da aula e etc, nananã, qual vai ser o link? Então, vocês vão se inscrever na página que nós criamos, tá? Para vocês colocarem lá os dados de vocês, o e-mail de vocês, etc. E aí, toda semana, vocês receberão um e-mailzinho na terça-feira falando qual é o tema da aula e também qual vai ser o link, tá? Para vocês acessarem aqui no YouTube. Lourdes, mas e se eu não receber o link, não achei o link em lugar nenhum? O que eu faço? Entra no meu canal do YouTube, sempre às 9 horas da noite. Essa aula será transmitida ao vivo, aberta. Então, entrou no meu canal do YouTube, já vai estar lá a aula para você assistir a transmissão ao vivo, tá? Essas aulas, elas não ficarão gravadas, elas não ficarão disponíveis durante muito tempo. A princípio, nós deixaremos elas disponíveis durante uma semana no canal do YouTube. Por quê? Porque uma semana é o tempo suficiente para você entrar, assistir essa aula, se você realmente tem interesse, tá? Se você precisar anotar alguma coisa futuramente, etc, nananana, como é que você faz? Você assiste a aula, entendeu? Simples assim. Você entra lá, assiste a aula. Você tem uma semana para poder anotar, fazer as suas coisinhas e etc, tudo bonitinho ali, tá bom? Depois elas ficarão salvas só numa plataforma onde eu tenho acesso, por enquanto ninguém mais tem acesso, tá? Mas por enquanto nós faremos desse jeito. Então, toda semana acontecerá uma aula aqui, 9 horas da noite, na terça-feira. Vocês receberão um aviso no canal de comunicação do Telegram. O link ficará disponível essa semana do canal do Telegram. E também por e-mail, se vocês cadastrarem o e-mail na nossa lista de transmissão, tá bom? Então, ali vocês terão acesso aos temas das aulas, tá? A aula é disponível durante uma semana no canal. Passou de uma semana, ela desaparece para vocês, ok? Então, depois não adianta. Lourdes, mas e a aula? Não sei o quê. Sumiu. Não está mais disponível, tá bom? Então, só avisando vocês aí, é uma forma de incentivá-los a estudar, tá? Outra coisa, essa aula aqui que está acontecendo agora, tá? Que vai começar agora. Essa aula, ela ficará disponível para vocês no portal da mentoria. Por quê? Porque ela é uma aula surpresa da mentoria. A partir de semana que vem, já começam aulas com outros temas, sem ser educação domiciliar. E aí, por isso, essas aulas não estarão disponíveis no portal da mentoria. Por quê? Porque a mentoria, ela não tem um assunto, entendeu? Ela tem um assunto que é a educação domiciliar. A gente não pode ficar tangenciando muito, né? Criando N coisas ali nesse produto, porque senão vai perder o foco, ninguém vai assistir, vai ficar todo mundo perdido. Então, essa aula aqui que está acontecendo, ela ficará disponível para vocês lá no portal da mentoria como uma aula surpresa, assim como a aula da semana passada, que foi sobre temperamentos, tá bom? Então, essa aula de temperamentos e essa aula aqui que está acontecendo são aulas surpresas da mentoria. Haverão outras aulas surpresas da mentoria? Sim, mas elas serão entrevistas com convidados e essas aulas eu avisarei lá no grupo e elas acontecerão por link fechado no grupo de apoio. Qual é o grupo de apoio? O grupo de apoio do Facebook, tá bom? Então, Lourdes, tem grupo de apoio no Telegram? Não, não tem mais grupo de apoio no Telegram. O grupo de apoio é lá no Facebook para os alunos da mentoria, tá bom? Então, lá vocês têm acesso aos links dessas aulas, assim como lá no portal a gravação, tá bom? Essa aula aqui, ela não ficará disponível durante uma semana, provavelmente, tá? Não tenho certeza ainda, vou confirmar, mas acho que essa aula aqui, ela não ficará disponível durante uma semana. Ela já vai para o portal de vocês amanhã e depois ela já some aqui do YouTube. Não tenho certeza, mas no máximo uma semana que a gente vai deixar disponível as aulas aí que acontecerão, tá? Quem é aluno da mentoria tem que se inscrever na lista de transmissão do Telegram ou do e-mail para poder receber os avisos das aulas? Sim, precisa, tá? Porque esse projeto é um projeto diferente
da mentoria. A mentoria é um curso que já está montado, já está completo, disponível lá na plataforma para vocês, tá? Assistirem tudo com calma lá. Então, esse é um outro projeto, tá? Que eu tenho, mas é diferente da mentoria, ok? Acho que deu para entender. Beleza? Então, esses são os recados que eu precisava dar. Lembrando que essa semana, então, tem surpresa para quem me segue lá no Instagram. Eu tô super animada, não posso contar o que é, porque eu não aguento fazer surpresa, eu sou uma pessoa que sempre conta. Quem assistiu a aula de semana passada sabe que eu sou sanguínea, e sanguínea tem dificuldade para fazer surpresa, para guardar as coisas, né? A gente não consegue. Então, eu vou fechar minha boca agora, porque senão eu vou contar pra vocês. Mas eu tô super animada com todas as mudanças que vão acontecer. E eu peço que vocês fiquem de olho no Instagram pra não perder, porque depois vai se embananar inteiro se vocês não acompanharem as mudanças dessa semana que vão acontecer lá. Beleza? Então tá bom. É isso. Tem mais algum recado, Vi, que eu tenho que passar, que eu não lembro agora? Tá tudo certo? Rolou alguma dúvida aí sobre os recados que eu dei agora ou não? Só pra saber que aí eu já não deixo... Então é isso, tá bom, gente? Acontecerão aulas toda semana, terça-feira, 9 horas da noite, sobre desenvolvimento infantil, convívio de pais e filhos, autoridade, disciplina, enfim, tudo que tange ao universo de criação de filhos, tá? De educação de crianças. Nós conversaremos aí toda terça-feira, às 9 horas da noite. O tema vocês recebem, então, pelos canais de comunicação. E é isso, tá bom? As aulas ficarão salvas durante uma semana. E para quem é da mentoria, essa aula aqui estará no portal amanhã, tá? Essa aula aqui que é uma aula surpresa da mentoria. As demais aulas não têm a ver com o projeto da mentoria, são projetos diferentes, tá? Que estão acontecendo, ok? Então, ok. Nenhuma dúvida, Vi? Só o pessoal perguntou da questão se vai, nessas aulas, vão ter temas de homeschooling, aí você já falou que... Não. As aulas que terão tema de homeschooling, né, voltadas para a educação domiciliar, ficarão salvas no portal de vocês, tá? Agora, aula sobre desenvolvimento infantil comportamental. Não adianta nem me pedir, tá, gente? Não adianta falar, Lourdes, por favor, deixa essa aula salva lá. Não, tá bom? Porque são projetos diferentes. Então, as aulas que acontecerão agora, que poderão aparecer ali no portal de vocês, tá? Gente, as aulas surpresas, elas não têm um cronograma. Não sei qual vai ser a próxima aula surpresa da mentoria, tá bom? Vai surgir. Então, é assim, é um processo. Tchanã. Olha, tô conversando com essa mãe homeschooler, quero entrevistar ela e mostrar isso daqui pras pessoas. Aí eu vou fazer uma aula surpresa com essa pessoa. Ou, esse produtor aqui super legal de conteúdo e tal, vou falar com ele sobre educação domiciliar. Aí eu coloco na plataforma e aviso vocês pelo grupo de alunos, tá? Mas essas aulas que estão acontecendo aqui, agora, a partir da semana que vem, no YouTube, tá? 9 horas da noite, terça-feira, não ficarão salvas lá na plataforma, porque elas... Lourdes, mas comportamento tem a ver com educação domiciliar, porque eu preciso que meu filho tenha um bom comportamento. Não adianta fazer esse malabarismo, ok? Então tá bom. Tá. As aulas semanais, gente, elas ficam abertas durante 7 dias no canal. Então, a princípio, tá? Não sei se vai continuar assim. Daqui 2 anos, será que vai ser assim? Não sei, tá? O que eu estou falando pra vocês é agora. Então, agora nós definimos que durante 7 dias, as aulas ao vivo, tá? De terça-feira, 9 horas da noite, ficarão salvas no canal durante 7 dias. Então, se você mora num fuso horário diferente, criança teve dor de barriga, não conseguiu assistir a aula, assiste depois, tá? Durante 7 dias tá disponível. Passou 7 dias, não tem choro, não tem vela, não tem reza, não tem pra quem você pedir. Não estará mais aberta no canal, tá? Então, aproveitem esses 7 dias, fica de olho ali, não perde, porque serão conteúdos bem legais. Eu já defini aí os conteúdos para as próximas 56 aulas. Então, nós teremos um bom tempo de estudo, tá? Só pra vocês terem uma ideia aí. Então, tem bastante coisa legal que a gente vai conversar aí sobre educação de crianças nesse tempo, tá bom? Tudo certo? Agora falei tudo? Agora falei tudo. Então tá bom, vamos começar. Gente, é o seguinte, para essa aula de hoje, eu preparei pra gente falar, preparei conteúdo pra gente falar sobre a questão das crianças escolarizadas. Eu sei que tem muitas pessoas, né, inclusive que adquiriram a mentoria, que namoram a ideia do homeschooling e percebem que, por alguma razão, o homeschooling não combina com o estilo de vida delas. O marido não concorda, a esposa não concorda,
Os dois trabalham em período integral, então é muito difícil, essa criança tá sempre, né, essa criança tem que estar na escola, porque senão ela estaria sozinha, não tem como, tá? Então existem sim algumas impossibilidades em relação à educação domiciliar, tá? Não é para todo mundo, é para todo mundo no sentido de que está disponível e deve ser um direito de escolha de qualquer pessoa, tá? Mas infelizmente nós sabemos que existem realidades diversas e que algumas realidades não comportam a educação domiciliar, assim como tem algumas realidades que não comportam a educação escolar, tá? Então, são realidades diferentes, são pessoas diferentes, famílias diferentes, necessidades diferentes e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. A única coisa que a gente tem que entender é que não vale a pena, né, a gente ficar fazendo malabarismo pra se encaixar numa coisa que não é pra gente. Nossa, Luiz, mas você tá falando... Tô falando que educação domiciliar realmente não é pra todo mundo nesse sentido, tá? Por quê? Se você trabalha em período integral, gente, como é que essa criança vai ficar? Com quem que ela vai ficar? Essa criança vai estudar que horas? Ah, não, Luiz, mas estuda à noite. À noite, que a criança tá cansada, que a criança tá já arranhetando, que ela tem que dormir cedo, né? Então o pai chega em casa às 7 horas da noite, gente, o horário de criança tá na cama é 8, 9 horas no máximo, tá? Então quando a gente pensa nisso, essa criança vai ter 1 hora de estudo por dia, né? Como que isso vai acontecer? E esse pai e essa mãe que fazem uma jornada integral de trabalho, né? O dia inteiro estão no trabalho, quando que elas vão preparar conteúdo para essa criança? Então a gente sabe que não é uma realidade para todas as pessoas, tá bom? Porque existem algumas limitações. Então, são coisas para se colocar na ponta do lápis, para conversar em família e para pensar antes de sair tomando decisões precipitadas, ok? Então, muito importante que a gente realmente converse, né, com o cônjuge, fale lá com o marido, fale com a esposa, né, coloque na ponta do lápis se realmente há a possibilidade de alguém ficar em casa para educar essa criança, né? Ou se não, Lourdes, eu trabalho, mas eu trabalho em casa, eu tenho horários flexíveis e etc. Perfeito, tá, gente? Se vocês não sabem, compartilhando aqui com vocês agora, a criativa, né, ela nasceu justamente por isso. Então, por que que eu comecei a trabalhar como professora, né, online, digamos assim? Por que eu comecei a exercer meu trabalho como educadora parental online, né, e não apresentando isso daí numa escola, né? Por que que eu não continuei dando aula em escola e etc. Porque eu sabia que eu queria viver isso, né? Eu quero poder educar os meus filhos em casa, eu quero poder ter essa liberdade. Então, isso tudo que vocês estão vendo hoje surgiu justamente da minha preocupação de um dia eu sei que eu terei filhos e eu quero ter tempo livre para poder educá-los em casa. Mas eu sei também que há uma necessidade de trabalhar. Minha renda é muito importante dentro da minha casa. Então, eu tenho os meus horários, né? Eu tenho essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo eu trabalho. Então, se você é uma mãe que trabalha em casa, tem esse costume já, tudo bem, não tem problema. O que eu estou falando é, se você tem um período integral que você passa fora de casa, é muito difícil de fazer a educação domiciliar acontecer, tá? Até hoje não conheço nenhum caso de todas as famílias que eu atendi, de todas as famílias educadoras que eu conheci, que não são poucas, são centenas e centenas, tá? Mas não conheço nenhum caso de mãe ou pai que trabalhe período integral fora, tá? Opa, peraí, tá fazendo barulho? Não, eu vou colocar os comentários pra você. Ah, tá. Muito obrigada. Ah, no YouTube, que aí eu consigo ver? Perfeito. Então é isso, tá bom, gente? Não conheço, nunca vi nenhum caso. Se vocês conhecerem algum caso que deu certo, que funcionou, por favor, me apresentem, mas eu não conheço, tá? Então, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês, ok? Tem pergunta? Tá. Vou acompanhando aqui, é uma boa mesmo. Aí, legal. Então, realmente, gente, tem uma demanda diferente para cada família, ok? E aí, o que acontece? Essa questão, muitas vezes, acaba trazendo uma certa frustração mesmo, né? Porque às vezes você vai tão animada e aí o marido não apoia a ideia, ou a esposa não apoia, ou você percebe que, putz, é muito legal, mas eu não tenho como sair do meu emprego, né? Não tem como eu trabalhar remoto, não tem como eu deixar o meu emprego para educar os meus filhos em casa. E isso gera muita frustração, porque a gente sabe que o ensino brasileiro, ele
caminha a passos largos para o fracasso, né? Se já não está no fracasso, mas ele tem se aprofundado cada vez mais, né, gente? Então, assim, é muito complicado a gente pensar numa educação eficaz quando a gente pensa na educação brasileira, que tem realmente caminhado dentro desse mar, né, de ideologias que não compactuam com ideologias da família, que na verdade, gente, nem era para ter, né, assim, vamos ser sinceros, a escola, apesar de não acreditar em educação neutra, mas a escola, ela deveria ensinar ali coisas básicas que a gente percebe que não ensina. Então a escola traz muito um olhar social antes de mesmo dar uma base para a criança, né? Que é ensinar como pensar antes de ensinar a criança a organizar o pensamento dela, a organizar as ideias dela, né? Então é aquilo que eu falei até na live com o João, quem assistiu a entrevista que eu fiz com ele, né? Que a gente falou um pouquinho sobre isso. Então a criança de 6 anos, 7 anos, tendo que escrever lá, em sua opinião, como que aconteceu a guerra tal. Não é para a criança ter uma opinião sobre isso, é para ela saber os fatos, né? Então ela tem que saber os fatos antes de aprender a construir uma opinião sobre as coisas, né? E isso daí a gente sabe que o ensino brasileiro, ele deturpa, tá? Ele vira isso. Um livro muito bom para entender todo esse processo que acontece no ensino brasileiro é o Maquiavel Pedagogo, tá? Que é um livro que eu já indiquei aqui outras vezes. Eu estava com ele em mãos, mas eu acabei não trazendo ele aqui para o escritório. E é um livro muito legal para entender esses mecanismos mesmo, sabe? Que a educação moderna tem sofrido, tá? Então, realmente, é uma coisa de virar de ponta cabeça, né? De perder algumas coisas muito valiosas na educação. E a gente percebe isso dentro da educação brasileira. E aí surge essa frustração de não vou conseguir fazer educação domiciliar e o meu filho está afadado ao fracasso, né, por meio dessa educação que ele tem recebido. Então, hoje eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, algumas dicas em relação ao estudo das crianças, ao ensino das crianças que são escolarizadas, tá? Porque não tem problema nenhum, gente. E a gente tem que lutar, assim, por uma educação de qualidade, né? Seja ela pública, privada, a gente tem que cobrar isso das escolas, tem que cobrar isso dos órgãos competentes, porque a escola, ela tem que ser uma opção. Do mesmo jeito que a educação domiciliar tem que ser uma opção para as famílias, né? É um direito que você tem de ter uma boa escola para o seu filho. Do mesmo jeito que você tem que ter o direito de educar o seu filho em casa, se esse for o desejo da sua família, tá? Então, nós devemos, sim, lutar por boas escolas, né? E cobrar isso. Principalmente se você está numa escola particular, se foi prometido para você algo dentro do ensino e não tem sido cumprido, gente, pega no pé dessa escola, entendeu? Se for o caso, como é que é o nome? Quando é falsa propaganda, sabe? Que a pessoa te faz uma proposta, te faz uma promessa e no fim é outra coisa, é propaganda enganosa. Então, assim, muitas escolas fazem isso, né? E a gente precisa sempre estar de olho, tá? Oferecendo apoio aos educadores, oferecendo apoio à comunicação que nós devemos ter com a escola, mas não deixando de cobrar, não deixando de estar ali presente. E como que eu sei se essa escola é realmente a escola ideal para a educação que eu quero oferecer para o meu filho, né? Gente, conhecendo a escola, tendo relação com a escola. Então é incrível que eu vejo alguns pais aí que falam, mas a escola do meu filho, ela mandou tal atividade no livro didático, que absurdo. Meu, mas onde você estava quando a escola apresentou o material didático, né? Onde você estava quando a escola apresentou o que seria ali trabalhado durante o ano? Onde você estava na reunião de pais? Será que você estava realmente presente? Ou será que você só ia de corpo presente para saber do comportamento do teu filho e pronto, acabou? Então, assim, eu percebo muitos pais alheios, né, à educação dos filhos que depois chega lá para cobrar da escola. E aí não adianta você pedir um bom relacionamento com a escola, com a professora do teu filho, um diálogo, porque você nunca lutou por isso, você nunca fez a sua parte também, né? Então eu vejo por um lado, sim, essa questão de escolas que fugiram absurdamente do seu papel, né? E estão querendo desempenhar um papel ali que não cabe a ela, mas ao mesmo tempo eu vejo pais alheios à educação dos filhos, tá? Então, eu não acredito que seja o caso de quem está me acompanhando, porque vocês estão parando aqui durante 1 hora e meia, para me ouvir falar numa aula, né, aqui na internet. Então, você parou o que você estava fazendo para isso. Mas a realidade que eu vejo é de muitos pais que
trazem esse tipo de comportamento, né? Seja por uma insegurança, por ter vergonha, por não saber termos, e aí, ai, como é que eu vou perguntar isso pra professora? Ela vai rir da minha cara, né? Então não vou nem levar nada e tal, não sei o quê. Mas também pode ser muito por negligência, sabe? Então, cobre isso. Ah, seu marido, legal, ele é contra o homeschooling? Ah, não, eu acho que não tem que ter homeschooling nessa casa? Beleza. Mas, ei, você vai exercer um papel mais ativo na educação dos nossos filhos? Você vai frequentar as reuniões de pais, né? Você está disposto a cobrar da escola aquela educação que a gente quer ver em casa, né? Que a gente quer ver para os nossos filhos? Então, cobre isso mesmo, sabe? Porque é uma função de pai, é uma função de mãe estar presente na vida escolar do filho, tá? Não é a escola. Teve uma mentoranda minha que falou uma coisa muito interessante uma vez, que ela falou que a escola, muitas vezes, ela é uma caixinha preta, né? A gente só sabe o que está acontecendo lá na hora que uma bomba estoura, na hora que cai tudo. Aí a gente descobre. Então, isso não pode acontecer. A escola não pode ser uma caixa preta, né? A escola tem que ser uma extensão mesmo, sabe? Um braço ali na educação do seu filho. E para isso você tem que desenvolver um relacionamento com a escola. Lourdes, mas a escola não permite esse relacionamento. Eu converso com a professora, ela não me responde as coisas. A diretora, ela não me dá ouvidos. A coordenadora finge que tá ouvindo, mas ela não faz nada para se mover. Então, procure outra escola, procure outro colégio, tá? Porque se você percebe que isso não se comunica, não dá para ter uma boa relação com aquela escola, não tem como ela ser um braço na educação do seu filho, né? Porque esse braço vai viver sempre lutando contra você. Não faz sentido a gente ter um órgão no corpo revoltado, né, contra a gente. Da mesmo jeito que não vale a pena para uma escola ter um pai e uma mãe revoltado com aquela escola. Então, procure uma escola que esteja de acordo com os seus princípios, com os valores da sua família, tá? Ah, e é difícil de encontrar? Você vai achar uma escola perfeita? Não vai, tá? Você não vai encontrar aquela escola que se comunica totalmente com você. Até porque o seu marido tem uma visão diferente de educação de filhos, a sua esposa tem uma visão diferente de educação de filhos e vocês vivem na mesma casa. Então pensa na diretora, que nem sabe seu sobrenome direito, né? Nem sabe quantos anos você tem, nem sabe de onde você veio. Você acha que ela vai ter exatamente a mesma visão? Não, né? Então tem momentos que a gente tem ali alguns conflitos mesmo, algumas situações assim. Mas procure algo que está mais alinhado, sabe? Que tá ali. Não, isso daqui eu consigo suportar, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pergunta que eu recebi essa semana. E eu comentei isso hoje lá nos stories do Instagram, tá? Sobre essa questão de relação da escola, né? Teve uma mãe que mandou pra mim, ela falou assim, Lourdes, eu encontrei uma escola rígida, com aula de xadrez, de tênis, eles têm leitura o tempo todo, e é isso, é aquilo, e é bem rígida mesmo a escola, ela não tem religião, não tem ateísmo, não tem ideologia, ela é uma escola neutra, vale a pena? Gente, depende, é isso, né? Na sua casa você é neutro ou você procura uma educação neutra, você é rígido, você quer uma educação rígida para os seus filhos, você quer uma escola que tenha atividades e atividades extracurriculares, você quer que seu filho faça isso, então vale a pena. Mas se você tem uma visão diferente de educação, aquela escola já não vale a pena, né? Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui de uma pessoa que eu conheço, tá? Que colocou a filha numa escola montessoriana. Colocou a menina na escola montessoriana porque a escola, nossa, ela tem uma liberdade, as crianças são super autônomas. Ai, porque tem tudo na altura delas, a mesinha, não sei o que e tal, nananana. Foi uma amiga minha que comprou caminha montessoriana pra filha e achou que tava fazendo Montessori, né? E aí colocou a criança, então, na escola montessoriana, porque conversa super com o que eu acredito, porque eu sou super a favor da liberdade, da individualidade da criança. Beleza, né? Aí o que aconteceu? A criança foi pra escola montessoriana, né? Aí chegava em casa, a menina começava a espernear, porque ela queria tomar água, mas ela queria pegar água. E a mãe achava um absurdo a menina ficar lá se esperneando, porque ela queria pegar água. Qual que é o problema da mãe ir lá pegar água? Né? Porque o bebedouro é alto para ela. Na escola, o bebedouro era na altura da criança, né? E aí a mãe achava um absurdo, porque a menina ia lá, fazia birra porque queria o brinquedo que estava lá em cima. E na escola, o brinquedo é na altura da criança. Então percebe que essa mãe nunca quis autonomia realmente, porque ela nunca fez isso em casa. Ela nunca se preocupou em dar autonomia para a filha em casa, né? Mas ela foi lá e, não, a escola montessoriana ela vai ser autônoma. Legal, mas em casa? Então você precisa ter essa conversa. O que você quer para a educação do seu filho, né? Não, olha, eu quero
que o meu filho tenha uma educação na curiosidade, porque eu li aquele livro da Catherine Lecuyer, cortei tela em casa, não tem mais tela em casa, e o meu filho brinca com tudo e tal, não sei o que. Legal. Aí você vai lá e coloca ele numa creche, numa escola, onde tem a televisão zona lá, que a professora deixa a televisão zona o dia inteiro no Baby Shark, né? Então, isso não comunica com aquilo que você quer, né? Não comunica. Conheço vários pais evangélicos. Não, porque eu quero que meu filho ele cresça dentro da nossa doutrina. Legal, aí ele vai lá e coloca o filho numa escola católica e acha absurdo porque lá na escola católica tem que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Gente, a escola é católica, entendeu? É por isso. Conheço católico que foi lá, colocou o filho na adventista e acha um absurdo porque na escola adventista eles têm as coisas lá, eles têm o livro deles, eles têm... Não, como assim? Meu filho tá aprendendo adventista. É na escola adventista, entendeu? Tá lá, ó, adventista, entendeu? Então é isso. A gente tem que se atentar para ver se a escola realmente comunica com aquela educação que eu quero passar pro meu filho. Porque aí eu posso cobrar. Se eu boto o moleque numa escola católica, que fala que tem a prática religiosa lá, né? E a escola não cumpre com isso... aí eu posso cobrar, falar, peraí, vocês me enganaram. Vocês falaram que isso daqui era uma escola católica que tinha uma prática religiosa. Não tem, entendeu? Aí eu posso cobrar. Mas eu tenho que ver se isso tá de acordo realmente com aquilo que eu quero. Porque não adianta você reclamar depois, mas a escola, ela tem isso. Pô, mas você fez isso, né? Então, por exemplo, tem escolas que seguem disciplina positiva, que tem isso como parte da metodologia deles, né? Pergunta na escola, entendeu? Porque não adianta depois você reclamar que a escola segue tal método, porque ela sempre seguiu, tá lá, né? Então isso são coisas que a gente tem que saber antes de colocar uma criança numa escola. Lourdes, mas aqui na minha região só tem a escola assim. Mas o meu filho estuda na escola pública e não tem como, né? Gente, estabeleça uma comunicação. Se essa comunicação não foi eficaz, paciência. Aí, se a única coisa que te cabe é se encaixar na sua realidade, conversar com a sua criança e ir desfazendo alguns nozinhos em casa. Nossa, dá muito mais trabalho. Pra você desfazer um negócio que a criança aprendeu é muito mais difícil do que ensinar para uma criança, tá? Mas você tem que se encaixar sempre na sua realidade. Se colocar ali na sua situação, ver aquilo que é possível e trabalhar em cima daquilo, tá bom? Então, vamos lá. Sim, olha lá, colocou. É justamente isso, gente. Tem que estar de acordo com o princípio da família. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Como que essa escola lida com a criança que desobedece uma norma, né? A escola coloca o nome da criança no livro negro. Entendi. Qual que é a finalidade disso? Qual que é o propósito disso? O que está por trás desse tipo de disciplina? Né? Não, a escola ela manda recado para os pais, ela dá advertência. A escola não faz nada, ele conversa ali com o coordenador e depois ele assina um bilhetinho e tá tudo certo, né? Então, qual que é a finalidade? Você tem que saber esse tipo de situação, né? Conheço pais, por exemplo, que acharam um absurdo o filho tomar uma expulsão na escola. Como assim tomar uma expulsão, né? Nossa, que segregadora essa escola. Ai, que absurdo. Mas você sempre soube, tá lá, pergunta, chega, né? Eu não sabia disso. Você não perguntou, né? Então chega, pergunta, como que vocês costumam fazer com esse tipo de situação, né? Saiba como que é ali, quais são... O que essa escola segue? Essa escola segue uma ideia lá do Augusto Cury sobre inteligência emocional. Legal, o que é isso, né? Lourdes, mas eu tenho vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, minha filha. Quem tem boca vai a Roma, tá? Então pergunte. Chegou para conhecer a escola da criança? Quer colocar a criança na escola? Pergunte. Tem a professora lá, foi buscar o filho na escola? Pergunte para a professora, né? Chegou uma atividade que você não gostou? Professora, qual que é a finalidade dessa atividade? Mas você realmente acha que essa é a idade adequada para esse tipo de atividade? Como que você acha que a gente poderia fazer? Porque eu não concordo. Eu não acho que essa é a idade ideal para abordar esse tipo de assunto. Ou eu não acho que essa é a idade ideal para abordar esse tipo de situação, né? Então, você tem que trazer isso daí. Tem professoras, por exemplo, que eu conheço, que não sabiam sobre o mal do uso de telas. E elas deixavam para os alunos. Até que chegou uma mãe, foi lá e conversou e mostrou, né? Então, olha que legal. Eu tenho um relato de uma professora, inclusive, depois eu posso até procurar para mostrar para vocês. Mas eu tenho um relato de uma professora. Na época que eu fiz o Clube do Livro desse livro aqui, ó, o Educar na Curiosidade, teve uma mãe que chegou na creche que o filho dela estudava e falou, olha, professora, eu tô acompanhando um clube do livro de uma educadora na internet e ela tem falado sobre os malefícios do uso
da TV, né, para as crianças menores de 2 anos. E o meu filho tem 1 ano e 8 meses, ele tá aqui na creche, porque eu tenho que trabalhar. E toda vez que eu chego aqui, eu vejo que a televisão tá ligada e eles estão assistindo, né? O que você acha de assistir? Ela passou os vídeos, essa professora assistiu e me mandou mensagem depois, gente. Foi super legal. Então, assim, é possível. Tem gente que escuta? Tem. Tem gente que não escuta? Tem. Mas o importante é que você faça a sua parte, você lute também ali na educação do seu filho, tá? Isso é imprescindível, ok? Então conheça a escola que a criança está ali para ver se essa escola realmente conversa ou não com o seu ideal de educação, tá? Isso é necessário. Lourdes, legal, bacana. Meu filho vai para a escola, então consegui achar uma escola que seja mais próxima daquele ideal, tenha a mesma finalidade, né, dentro da educação das crianças e tal, mas eu sinto que falta alguma coisa, eu quero complementar em casa, mas eu não sei como fazer isso, né? Eu não tenho ideia de como fazer isso. Ou algumas mães que chegam pra mim, né, e falam assim: Lourdes, meu filho, ele chora muito pra fazer tarefa de casa, e aí eu faço uma outra apostila com ele também, aí ele chora mais ainda porque ele tá cansado, ele não quer fazer. Eu devo insistir ou não devo insistir? E aí eu decidi trazer pra vocês um trecho desse livro da Catherine Lecuyer, que é o Educar na Curiosidade. Gente, esse livro, pelo amor de Deus, se você não tem esse livro, você vai comprar esse livro e vai ler, e vai rabiscar ele, igual eu faço, e voltar nele umas 15 vezes, porque eu acho que não existe um livro mais atual dentro da educação de crianças do que esse livro, assim, mais pontual, sabe? Ele vem, assim, naquele time perfeito pro que a gente tem vivido com as crianças nessa era de informação, tá? Então, esse livro aqui é fantástico, leiam esse livro, tenham esse livro na cabeceira, porque é muito bom. E aí eu quero ler pra vocês, lá no capítulo 10, tá? Que tá intitulado como A Hipereducação, a geração Baby Einstein. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma reflexão, ok? Então, é o seguinte, a hipereducação, ela é a obsessão em adiantar etapas cognitivas e afetivas da criança para que ela seja uma super criança. Consiste em transformar os limites da vida da criança em uma autêntica corrida de revezamento. Até onde estamos dispostos... Opa, peraí. Até onde estamos dispostos a chegar para que os nossos filhos se valorizem profissionalmente? Quantos pais caíram na perigosa armadilha da tentação de poder ter o último Einstein ou o último Messi em casa? Atividades extracurriculares, Kumon, piano, chinês, tênis. Algumas crianças já começam tudo isso a partir do momento em que podem levantar a cabeça na cadeirinha. Com mais estímulos e quanto antes, não são obtidos os melhores resultados. A maioria dos especialistas concorda que aos 6 anos é o momento que a criança tem maturidade intelectual necessária para iniciar a aprendizagem formal, que é ler, escrever e etc. Quando adiantamos as etapas que não correspondem, colocamos as crianças em uma situação de frustração que poderia repercutir na autoestima e criar uma espiral de fracasso capaz de afetar o desenvolvimento futuro na aprendizagem dessa criança. Por exemplo, na Espanha, dedica-se 4 vezes mais tempo aos deveres do que na Finlândia. Dedica-se 26% de horas a mais à docência. Na Catalunha, 98% das crianças são escolarizadas com 3 anos em período integral, enquanto na Finlândia só 53% delas vão ao jardim de infância em período integral com 6 anos. Ou seja, lá na Finlândia, aos 6 anos, só 53% das crianças é que frequentam o ensino, o jardim de infância, tá? Na Espanha, eles começam a aprender a ler e escrever com 3 anos, enquanto na Finlândia eles começam com 7 anos. No último relatório do PISA, a Finlândia estava no topo, enquanto a Espanha estava no final. A maioria dos países que encabeçam anualmente o relatório do PISA são países em que as crianças são escolarizadas mais tarde. A infância é uma época de preparação na qual brincando se aprende a pensar e a cabeça se estrutura. Depois vamos equipá-la. Por isso, os pais não devem ficar nervosos porque seus filhos não escrevem seu nome com 3 anos ou não leem com 4 anos. O próprio Einstein, que não começou a aprender nem ler antes dos 8 anos, tinha isso muito claro, tá? Olha só, aqui ela dá um exemplo bem legal de uma criança que com 4 anos, os pais são chamados na escola para a seguinte questão.
A professora diz: sua filha tem que melhorar nos desenhos, dizia a professora a um dos pais. Com 4 anos, ela já não deveria mais desenhar personagens que voam, esses já deveriam estar no chão. Os pais não sabiam o que pensar, porque não viam isso como um problema. 4 anos, tá? Não sei o que teria acontecido com a arte espanhola se os pais do Picasso ou do Dalí tivessem se empenhado em considerar o curioso pensamento daquela boa e bem intencionada professora. A obsessão pelo alto rendimento dos pequenos nos faz com que no âmbito escolar infantil fragmentemos a realidade em uma idade em que a criança ainda não está preparada para entender isso, fazendo desfilar diante dela, durante o dia inteiro, especialistas de várias matérias, música, idiomas, matemática e etc., né, dentro da educação dessa criança. E olha que legal o que o Garcia Oz dizia aqui. As divisões do programa se opõem também à unidade de vida infantil. O que predomina no espírito da criança constitui para ela um universo inteiro. Não acontece nele uma distinção constante. Não existe ainda as classificações científicas. Os sistemas elaborados pelos adultos podem então não interessar a essa criança. O próprio mundo da criança tem a unidade e a plenitude de sua própria vida, enquanto as diversas matérias de estudo dividem e fracionam esse mundo. Enquanto as crianças tiverem a cabeça e a agenda ocupadas com atividades extracurriculares, com um monte de deveres e com metas de todos os tipos, não terão tempo para pensar no que realmente lhes corresponde nessa etapa tão preciosa da infância. Gente, o que é realmente importante para uma criança, né? Para uma criança é entender o mundo como uma unidade. A gente fica criando uma realidade abstrata, né? Abstrata não, artificial. A gente cria uma realidade artificial para essas crianças. Sabe? Eu não sei se vocês já E lá eles simulam o sol para as pessoas tomarem sol. Lá eles simulam a água. Lá as pessoas andam todas numa cadeirinha, né? Assim, elas são todas gordinhas e elas ficam lá numa cadeirinha assim que voa, né? Com elas ali. E aí elas conversam sempre por uma tela, né? Tudo por uma tela acontece ali. Não existe mais reprodução, né? Ninguém mais se reproduz porque tem ali a reprodução artificial. Então os bebês. Opa, travou aí? Travou. Voltou. Voltou? Travou, voltou? Voltou? Ui? Olha eu caindo aqui. Vamos ver. Agora voltou. Então vamos lá. Dá pra saber onde parou? Estava falando sobre reprodução. Vamos lá, acho que foi isso. Mas enfim, nesse filme do Wall-E eles criam assim, né? E aí tem as crianças que são criadas por reprodução artificial. E aí elas também são colocadas ali, criadas, né? Elas ficam com uma telinha ali na cabecinha delas ali aprendendo, né? E é assim que funciona o mundo do futuro ali, né? E essa distopia nunca pareceu tão real, porque a gente cria isso o tempo todo para as crianças, né? A gente cria essa distopia de uma realidade mascarada para essas crianças. Porque, meu, não adianta, né? Na sua vida, você não vai encontrar o conceito de geografia, o conceito de história separados, entendeu? Se você não sabe geografia, você não sabe história. A verdade é essa, entendeu? Se você não sabe língua portuguesa, você não sabe matemática, porque não tem como. Se você não desenvolve pensamento lógico para as coisas, você vai ser um péssimo leitor, você vai ser um péssimo tudo, um péssimo comunicador. Então a questão é essa, né? Na vida, a realidade não é fragmentada, a realidade é unida. E a escola faz o quê? Ela separa para facilitar, né, gente? Porque não dá para você simplesmente ir vivendo com a criança na escola e explicando os fatos e estudando segundo a curiosidade e tal, não sei o quê. Existem algumas pedagogias e algumas escolas que tem. Você pega água para mim? Por favor.
que tem buscado essa união, né? Então, por várias vezes, a gente tem ouvido muito falar sobre a interdisciplinaridade, né? A multidisciplinaridade, que é justamente isso, né? É a gente conseguir perceber a relação entre todos esses conteúdos na prática ali. E existem algumas pedagogias, como eu falei para vocês, que têm trazido isso para escolas, né? Então, por exemplo, a pedagogia de projetos mesmo, é uma pedagogia que tem buscado mostrar esses conceitos na prática, né? De uma forma diferente ali. Falando da pedagogia de projetos, porque foi o que eu vi na prática mesmo dentro de uma escola, tá? Mas existem outras escolas também que têm mudado um pouco essa fragmentação, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai educar a criança, a gente traz essa mesma fragmentação para casa. A gente acha que o que eu tenho que fazer? Meu filho, ele tá estudando na escola, então agora eu vou fazer o reforço de geografia. Então agora 1 hora de geografia. Depois 1 hora de história. Aí depois 1 hora de matemática. E a gente acha que é desse jeito que funciona a vida. E não é, né? Então, quando a gente começa a perceber ao nosso redor o tanto de coisa que tem para uma criança aprender, a gente para de ficar preso nisso. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, sai um pouco de apostila, sabe? Tem um fetiche com a apostila, né? Ai, meu filho tem 2 anos, meu filho tem 3 anos, qual a apostila? Sai de apostila, para de ficar dependendo de apostila, de livro didático, de material didático, né? O tempo todo a gente precisa ali do livro. Em qual livro que você aprendeu isso? Gente, tem coisa que a gente aprendia na prática, mulher, entendeu? Tem coisa que a gente aprende na prática. Lourdes, me indica um livro pra ler sobre gestação. Pra que você quer um livro sobre gestação? Você tá fazendo um pé ali na tua barriga agora, nesse exato momento, entendeu? Você não precisa do livro lá pra te instruir sobre... não sei o quê. Não, mas eu tenho... Tá bom, se informa, mas você não precisa do livro pra viver, entendeu? Então, isso tudo aqui, papel e caneta, gente, eles são uma das formas onde a gente pode obter conhecimento e praticar o nosso conhecimento. Tem muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui pra vocês da filha da Adriana. A filha da Adriana, ela, de repente, estava vendo a mãe cozinhar e ela olhou e falou assim, mãe, como assim? 3/4 xícaras. Não, isso são 3/4. Como assim 3/4? Isso daí é fração. Como assim fração? E a menina aprendeu fração, gente, fazendo bolo, entendeu? E tem criança que não consegue aprender fração, por quê? Porque a gente fica lá, papel, caneta, o tempo todo, e acha que é só assim que aprende. Então a criança já fica o dia inteiro no papel e caneta na escola, né? Porque, gente, é muito difícil. Pra você achar uma escola compatível com a sua moral, né, compatível ali com a sua visão de mundo, já é muito difícil. Você imagina uma escola que realmente educa na realidade. Isso é muito mais raro, entendeu? Quem achar essa escola assim, olha, bendita sois vós entre as mulheres, entendeu? Porque você achou ali uma agulha no palheiro. É muito difícil. Infelizmente, são poucos os profissionais que têm, né, olha, estão abrindo a mente para essa educação, né, para essa educação livre. E aí, muitas vezes, esse profissional ainda nem tem liberdade dentro da escola, né, porque aí tem método tal, apostila tal, não sei o quê, né, aí, gente, isso daí, olha, eu vou falar. Fora o tanto de gente que tem, sim, com um sistema de apostila, né, e aí a coordenadora lá é casada com o marido dela que tem as apostilas e pronto, acabou, e tem que usar a apostila. Então, são N casos assim, tá? E aí o que acontece? A criança, ela passa o dia inteiro sentada, bumbum na escola, lá na cadeira, bumbum sentadinho ali na cadeira, ouvindo a professora falando e escrevendo. Aí chega em casa, a gente quer ensinar ele como? Desse jeito. Aí é lógico que a criança vai chorar, é lógico que a criança vai ficar cansada, é lógico que a criança não vai aprender direito, porque ela tá exausta, né? Então, não adianta a gente ter essa mania de papel e caneta o tempo todo, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal falou, parece que tá dando uma travada. Não, tá certo. Então, a gente não pode ficar com isso na cabeça o tempo todo, de papel, caneta. A educação é muito mais do que isso, tá? Então, poxa, teu filho tá aprendendo fração na escola, para de querer ficar fazendo lista e lista de exercício com teu filho em casa. Vai fazer bolo com ele, entendeu? Vai fazer bolo com aquele menino. Ai, meu Deus, Lourdes, mas olha, geografia nessa escola é uma
porcaria, meu filho não sabe nada de geografia. Você perguntar pra ele em que estado que a gente mora, ele não sabe falar. Legal, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar na sua casa e vai fazer uma pesquisa com ele sobre os estados brasileiros. Ele vai aprender a nomear, compra flashcard, decora ali os flashcards com seu filho, memoriza. Ai, não pode falar decorar. Gente, decorar é aprender de cor. Vocês sabem isso, né? O pessoal detesta falar. Decorar é aprender de cor, de coração. Essa expressão decora, ela vem do latim de coração, né? Então a criança tem que decorar tudo que ela puder. O adulto tem que decorar tudo que puder, porque é aprender de coração. Tudo que a gente aprende de coração, a gente leva pra vida, tá? Então seu filho precisa aprender de coração tudo aquilo que tá ali. Ele precisa entender, precisa saber nomear os estados, precisa saber nomear os países. Tem criança aí de 15 anos que acha que África é país. Tem adulto que acha. Tem pai agora que tá me ouvindo aí em casa e vai falar assim, não é país? Como assim não é país, né? Então a gente tem que saber as coisas. Mas você não sabe só lendo ali no livro didático, escrevendo, né? Cite os continentes do mundo. É tal, é tal, é tal. Não, isso daí você aprende na prática também. Mas como que eu vou ensinar na prática, Lourdes? Como que eu vou ensinar pro meu filho tudo isso de um modo vivo, de um modo divertido? Simples, né? Saia do papel e da caneta. Tem uma pergunta assim na sua cabeça, se o seu filho vai para a escola e você quer reforçar em casa, você vai ter a seguinte coisa sempre pairando na sua cabeça. Como eu posso ensinar esse conteúdo sem prender meu filho no papel e na caneta, né? Sem prender meu filho no papel e na caneta. Você vai ensinar os estados brasileiros? Legal. Então a gente vai descobrir lá no estado de São Paulo como que as pessoas vivem, né? Quando que esse estado surgiu? Como que surgiu? Qual é a história dele? Vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar. Quais são as festas típicas que tem lá em São Paulo? Quais são as comidas que as pessoas comem lá, né? O que tem de comida típica? O que tem de data importante para essas pessoas, né? Poxa, vai estudar pesquisando, vivendo. Legal, descobriu qual é a comida típica? Vai fazer a receita lá na cozinha, né? Descobriu qual é a dança típica daquele estado, daquela região? Vai aprender a dançar, né? Vai aprender a dançar, bota a criança para se movimentar em casa. Nunca vai esquecer, gente, nunca vai esquecer. Com certeza você esqueceu muitas coisas que você aprendeu no papel e na caneta. Muitas coisas que você colocou lá, papel e caneta, pronto, acabou. Mas aquilo que você vivencia, aquilo que você experimenta é diferente. Entendeu? É por isso que não adianta, a gente estuda ciências na escola. O que você realmente lembra de ciências da sua escola? Né? O que você realmente lembra? O que você hoje pode colocar em prática sobre aquilo que você aprendeu na escola? Né? Se você sair lá, você entende alguma coisa daquilo que você aprendeu? Né? Se você sair, se você precisar plantar alguma coisa, você entende sobre a questão da reprodução das plantas? Como é que funciona? Não sabe, porque você aprendeu no papel. Você aprendeu lá no papel. Porque tem algumas plantas que se reproduzem assim, outras dependem da polinização, outras se reproduzem ali sem precisar de polinização. É isso. Legal, bacana. E como que isso funciona? Entendeu? Como que é na prática? A gente não sabe. Por isso que estudo da natureza é importante. Entendeu? Por isso que estuda. Porque como que você estuda a natureza? Na natureza. Você sai de casa, você vai observar lá a gatinha que vira borboletinha, porque ela tem um casulinho. Você estuda todos esses processos, né? Você vê isso acontecendo. Lourdes, mas não tem como eu fazer isso aqui. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Essa é a vida da gente, tá? Se tem alguém que conseguiu, você também consegue, entendeu? Você não é melhor nem pior que ninguém. Você também consegue. Então, a gente tem que tirar um pouco essa questão de papel e caneta o tempo todo, principalmente, gente, pra primeira infância, entendeu? Você pegar e passar ali horas e horas, além dos horários que a criança já passa lá, né? O tempo todo lá, na cadeirinha, papelzinho, lapisinho, professora, fica quieto. Aí a criança chega em casa, ela quer falar, ela quer mostrar que ela aprendeu, ela quer contar, ela quer mostrar. Aí você fala assim, filho, fica quieto, se concentra. Aqui, ó, concentração, concentração. O moleque já se concentrou 5 horas na escola, amada, entendeu? Ele não vai ficar parado quieto em casa se concentrando, não, entendeu? Não é esse tipo de concentração que você vai trabalhar com ele, tá? Então vai fazer uma lição do silêncio. Você quer trabalhar concentração? Vai fazer uma lição do silêncio. Faz um momento ali de meditação com seu filho. Pega ali e vai fazer uma leitura em voz alta, entendeu? São coisas práticas que a gente tem que ter de hábitos com as crianças que fogem de papel e caneta. Lourdes, mas papel e caneta então não é importante? Gente, pelo amor de Deus, não seja 880, entendeu? Não seja 880. Não tô falando pra você assim,
joga fora as apostilas, joga fora os cadernos. Não é isso, entendeu? Tudo tem o seu momento. Mas a criança, a gente tem que entender que a criança escolarizada, ela é diferente da criança educada em casa. Ela passou 5 horas fazendo cópia na escola. Aí você chega em casa, você quer treinar caligrafia com ela. Ela tá com o pulso cansado, gente. Tá com o pulso cansado. Então a gente tem que ter uma, né? A criança homeschooler, ela faz a caligrafia ali, ó. Então, aqui, agora. Agora, tudo tem ritmo, tudo tem limite, entendeu? E o que a gente tem que desenvolver de verdade na infância? O que é necessidade para uma criança? Olha isso, gente. Estar com pessoas queridas. Quantas vezes você já desenvolveu, quantas vezes você teve o hábito, né? Você colocou em prática o sentar com a família à mesa. Ah, porque eu quero ensinar geografia de uma forma. Tudo... Ah, porque eu quero ensinar leitura. Você já sentou com seu filho na mesa, em família? Conversaram na refeição? Tava vendo uma pesquisa hoje sobre isso. As crianças aprendem até 1000 palavras na refeição sentado na mesa, gente. De tanta coisa que dá pra gente conversar em família. Uma troca legal, né? Quanto tempo seu filho fica com a família, né? Ele tem essa possibilidade de conviver realmente com vocês ali, né? Sem ser ali, ó, sentadinho, faz sua tarefa, agora vai lá, dorme, agora faz não sei o quê. Agora... Não, convivendo, né? Quantas vezes? Brincar, crianças precisam brincar. Ai, Lourdes, mas que horas que eu vou ensinar, então, matemática pra ele? Porque ele vai pra escola, chega e aí ele vai dormir, né? Meu, teu filho precisa de brincar. Ali, na brincadeira, ele desenvolve N conceitos. Ele vai fazer sequenciamento. Ele vai aprender ali naquela brincadeira também. Então, brincar não é simplesmente uma atividade de ócio. E a gente detesta o ócio, né? A nossa cultura tem um ódio pelo ócio. Gente, o ócio, ele é criativo. É do ócio que saem as ideias geniais. Então, a gente precisa ter um momento ali pra parar, pra poder pensar, né? E a brincadeira, ela ajuda nisso. Imaginação, tá? A criança precisa imaginar, ela precisa descobrir por si mesma sem pressa. Elas precisam desenhar personagens que voam, correr pelo campo com os irmãos caçando borboleta, flor silvestre, né? Imaginar aventuras rocambolescas e viagens secretas. A última coisa que uma criança de jardim de infância precisa é passar o mês de julho sentada no chão da cozinha, né, da sua casa, com seu professor particular para preencher o caderno de férias marcando a alternativa correta, em vez de pensar à margem delas, né? A pressa para adiantar as etapas aqui acontece, gente, dentro do âmbito afetivo também. A Catarina Lecuyer, ela vai falar sobre isso. Então, a questão de a gente querer amadurecer as crianças muito rápido, né? A gente quer amadurecer o tempo todo. E não é assim. A vida leva tempo, a vida ela acontece também. E a gente tem que respeitar alguns prazos, sabe? Tá tudo bem. Chega uma maturidade e a gente, naquele momento, às vezes a gente não tem. Mas ela vai chegar e tá tudo bem. Tá? Olha aqui. O conhecimento através do experimento. Como pesquiso mais sobre esse assunto? Na prática. Na prática, né? Então você pode procurar, você pode buscar essas vivências. É aquilo que eu falei. Vamos parar disso aí, porque assim, a gente muitas vezes se prende, né? Mas qual é o livro que fala sobre cópia, né? Como assim, né? Qual que é o livro que fala sobre memorização? Gente, memorização é uma coisa simples. É você memorizar com a criança. Busca técnicas que vão conversar com aquela criança. Lógico, gente, pelo amor de Deus, tem livro, tem coisa que tá aí para nos ajudar? Tem muita coisa que está aí para nos ajudar. Tem muita coisa para facilitar a nossa vida, né? Tem. Mas, contudo, porém, entretanto, a gente não pode viver presa no livro, porque a gente quer, né, pesquisar tudo antes de... Vai pra prática, amada, vai pra prática, entendeu? Pega lá a criança e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que funciona o crescimento das plantas, né? Porque eu vi que você tá estudando isso daí e tal, vamos ver na prática, vamos plantar uma planta assim, uma assim, uma assim. Pra essa aqui a gente vai pôr adubo, pra essa daqui a gente vai pôr só água, essa aqui a gente vai deixar no sol, essa daqui não vai tomar sol. Vamos ver qual que vai funcionar melhor, né? Vai fazendo experimentos. A criança, ela vive... Gente, a única forma da criança viver, aprender aquilo, é experimentando aquilo, entendeu? É experimentando aquilo. Principalmente na base, na primeira infância, até os 10 anos, tudo é muito concreto. Não adianta você querer trabalhar com algo abstrato. Porque a plantinha ela precisa do sol para crescer.
Se você mostra para a criança, ela entende. Se você fala, entendi, e fica lá, entendeu? Então, a única forma da criança aprender algo é no concreto, é trazendo para a realidade, né? E aí a gente busca formas de fazer isso, tá? Perguntaram sobre brincar, né? Então vamos falar sobre brincadeira. Dessa questão de aprendizado. Gente, a brincadeira aqui, ela é nos dois ambientes, né? Tanto ao ar livre quanto dentro de casa. Então, o tempo que a criança passa, às vezes, brincando, tendo ali, né, o bonequinho dele e tal, ele já cria uma história fantástica ali, que você olha, é incrível, né? Mas é importante que a gente permita também contato com a natureza. Por isso que eu acho, assim, é uma coisa que fica muito de fora, né? Então, o que você pode ver? Coisas que ficam super de fora dentro da escola, né? Contato com a natureza. Gente, é muito difícil uma escola dar essa possibilidade para as crianças, porque a maioria do dia é dentro da sala de aula, né? Então, busque oferecer isso para o seu filho. Sábado, vai no bosque, vai na praça, vai andar, vai, sabe? Ter contato com a natureza. Tem alguém que tem fazenda aí, vai conhecer a fazenda, vai conhecer porquinho, vai saber como é que funciona, né? Crianças não têm contato com a natureza. Então são coisas que você já sabe, é uma lacuna da educação escolarizada, né? E principalmente, gente, é uma lacuna do nosso tempo. A gente quase não tem mais espaço verde, né? Então quando você leva essa criança ali, é um aprendizado totalmente diferente. Vida prática, isso não tem na escola, né? Criança, ela não tem cozinha, ela não lava louça, ela não vê como é que a coisa acontece, igual em casa, né? Então, uma coisa que você pode fazer, põe seu filho para viver vida prática mesmo, atividade de vida prática. Pendurar roupa, movimento de pinça, vai lavar a louça, olha lá, movimento fortalecendo ali a musculatura. Então, tudo isso, né, criança cria senso de responsabilidade com o ambiente, N coisas ali que a gente vai trabalhando com essas crianças dentro de casa. E na brincadeira, mesma coisa. Se você tem esse espaço, se você pode tirar a criança ali do espaço de casa, ótimo. A criança tá aprendendo com toda a realidade ao seu redor, tá? Dentro de uma caixa. Legal. As crianças são muito assim, gente. Gente, esse daqui que eu tô lendo pra vocês é o Educar na Curiosidade. O Educar na Realidade é o segundo, tá bom? Beleza? Então aqui, gente, são coisas que a gente tem que pensar, né? Então o que essa criança precisa? Essa criança precisa de brincadeira, essa criança precisa de liberdade para explorar o ambiente, essa criança precisa de conhecer essas coisas aplicadas à realidade dela, né? Então a melhor coisa que você faz para educar a criança em casa, sair do papel e da caneta, tá? Primeira coisa, buscar sair do papel e da caneta. Lourdes, mas o meu filho tem uma caligrafia terrível, eu quero fazer em casa. Legal, faça de uma forma totalmente diferente, né? Então vai trabalhar a caligrafia do teu filho, trabalha lá com arroz, né? Coloca arroz lá na baciazinha, trabalha assim com ele, açúcar também, você pode fazer as letrinhas ali, areia, enfim. Tem várias coisinhas que você pode ir trabalhando com o seu filho ali, essa questão de caligrafia. Caderno de caligrafia vai fazer, tudo bem, faça. Mas seu filho não precisa de 1 hora de cópia, meia hora de cópia, entendeu? Ele pode muito bem fazer cópia ali durante 10, 15 minutinhos, diariamente, né? E aí eu quero indicar para vocês um livro muito bacana, tanto para quem faz educação domiciliar, quanto para quem faz essa educação parcial. E aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu não gosto desse termo, tá? É esse livro aqui. Essa é a minha última sugestão de hoje, tá bom? O Trivium Prático. Lourdes, mas eu não faço educação clássica. Legal, mas você vai comprar esse livro aqui e você vai ler, porque esse livro aqui é fabuloso. E outra, a gente não é purista, tá? Então não adianta você falar assim, eu não faço educação clássica, mas tem muita coisa boa da educação clássica que você pode fazer em casa, entendeu? Ah, mas eu não faço Montessori. Legal, mas tem muita atividade boa de Montessori que dá pra você fazer na sua casa. Então não vamos ser puristas, tá bom? Isso daí é besteira, tá? Mas olha só, vamos lá. Aqui nesse livro, eles têm umas coisas muito legais, o casal Bluedorn, que eles fizeram o seguinte. Ao final de cada capítulo, de cada parte do livro, ele dividiu o livro em várias partes ali, que são correspondentes a algumas fases, né? Então tem fase da gramática, da lógica, da retórica. Dentro disso eles dividiram em 2 partes, mais ou menos, tá? Então, a primeira fase da gramática, a segunda fase da gramática. E aí aqui eles têm umas coisas bem legais
que é essa indicação de cronograma, indicação de conteúdos. O que você deve fazer com o seu filho entre tal idade e tal idade. É essa aqui, tá? Gente, isso aqui é muito legal e aí eu quero trazer para vocês algumas coisas que a gente não trabalha com as crianças, tá? Então, olha só, leitura e escrita. Então, você está ensinando para sua criança leitura em voz alta. Você não precisa de muita coisa, né? Qual que é a base do aprendizado da criança? Português e matemática. Português e matemática. Se a criança tem o desenvolvimento linguístico e o desenvolvimento lógico ali caminhando bem, você consegue desenvolver plenamente as outras capacidades, tá? Então precisa ter bem fortalecido português e matemática. Se a criança tem uma lacuna nesses dois, ela vai ter lacuna nas outras disciplinas que permeiam, tá? Não tô falando, ai, gente, português é mais... Não tô falando isso, tá? Mas tô falando, óbvio, obviedades, tá? Se a criança não lê bem, ela não vai saber geografia, ela não vai ser uma boa estudante de história, porque ela não lê bem, tá? Se a criança não sabe matemática, não adianta você querer ensinar química, tá? Porque ela vai ser uma péssima estudante de química, porque ela não sabe matemática. Então, tem princípios básicos que essa criança tem que levar para o resto da vida dela. Português e matemática, tá? E aí, com base nisso, se você avança dentro desses estudos, você consegue resultado nos demais. Então, primeira coisa, a primeira grande lacuna que geralmente vem do ensino brasileiro, leitura. As crianças não sabem ler, as crianças não sabem escrever. Cabe a você reforçar isso em casa. Como que eu posso reforçar isso em casa? Todos os dias, leitura em voz alta. Tenha essa prática rigorosa na sua casa. Lourdes, mas como que eu faço leitura em voz alta? Você senta na cadeirinha, você põe a criança sentada, você fala, vou ler para você, né? Pega um livro interessante para a idade dessa criança, pode ser um livro maior, você lê um capítulo por dia, pode ser um livro menor, você lê um livro por dia. E você que sabe o ritmo, tá? Pode ser 5, 10 minutos de leitura, tem criança que aguenta 15, pede meia hora de leitura. Depende do ritmo da sua criança. Parou, leia em voz alta. Tenha esse hábito com a sua família todos os dias. Desliga a porcaria da TV, que fica lá na novela, fica lá no jornal, né? Que é aquilo que eu falei. É um tal de põe casaco, tira casaco. Não adianta nem você saber a notícia, porque a notícia já mudou daqui meia hora, né? O presidente falou um negócio, daqui meia hora já é outro negócio. O governador falou um negócio, daqui meia hora já é outro negócio. Então não adianta nem você saber a notícia nesse país. Então o que você vai fazer? Desliga a porcaria da televisão, põe o marido sentado, põe a criança sentada. Vamos ler agora esse livro? Legal, olha, eu comprei Nárnia pra gente ler. Vamos ler Nárnia. Então, primeiro capítulo. Ai, que legal, bacana. Ó, amanhã vai ser papai que vai ler pra gente em voz alta. Coloca lá, gente, leitura em família, leitura em voz alta. Ponto final, acabou, né? O que você pode fazer para complementar a leitura em voz alta? Narrativa oral. Todo dia com a criança faça narrativa oral. O que é narrativa oral? A criança vai recontar com as palavras dela, tá? Com aquilo que ela percebeu da história, aquilo que você leu. Então, você contou o primeiro capítulo de Nárnia, ela vai recontar aquilo que ela aprendeu. Tá? Isso daí, gente, é uma coisa que você não vê em escola nenhuma, trabalhar narrativa oral com as crianças, né? Isso daí é super difícil da gente encontrar esse tipo de exercício. Profissionais que são ligados nesse tipo de exercício, que fazem isso com as crianças em sala de aula, né? Então isso você pode perfeitamente fazer na sua casa. Narrativa oral todos os dias. Ali você percebe se a criança está interpretando, se ela está conseguindo pegar os detalhes do texto e etc. Tá? Narrativa oral todos os dias. Lourdes, qual que é o melhor horário? O horário que você tiver. O horário que você tiver. Tem horário de manhã? Leia de manhã. Tem horário à noite? Leia à noite. Paciência, entendeu? É o horário que você tem. Ah, posso fazer antes de dormir? Pode. Posso fazer ao acordar? Pode. Ah, eu tenho que ler só livro de ficção? Eu posso ler, sei lá, um salmo com a criança? Pode. É você que sabe o que você quer ler, né? Então você tem essa liberdade total aí. Vamos lá. Memorização. Então, gente, memorização. Pega um versículo por dia, pega um poema para a criança memorizar, né? Memorizar. Isso daí, ó, amplia a memória das crianças. A gente tem que usar isso. As crianças, elas têm uma capacidade de memorização maior realmente que dos adultos, uma facilidade muito maior que os adultos. Então, utilize isso ao seu favor. Trabalhe a memorização. Isso, com certeza, a escola aboliu, né? Gente, se tem uma coisa que é dificílimo você encontrar, é uma professora hoje em dia que ainda utilize memorização, que faz as crianças decorar tabuada, por exemplo, em sala de aula. Não tem mais, né? Proibiram a gente de ensinar, de mandar decorar tabuada, de mandar decorar alfabeto, de decorar as coisas. Não pode mais decorar nada. Então,
faça você na sua casa, né? Faça você tenha esse hábito aí. Professoras que estão me ouvindo, dá cara a tapa, faz as crianças decorar tabuada. Se a criança sabe tabuada, ela sabe N outras operações, depois ela vai ter muitas facilidades na vida. Então, faz, porque funciona, entendeu? Então, melhor coisa que você pode fazer. Gente, disciplina, obediência, né? Educação, isso a gente ensina em casa, entendeu? Ah, mas a escola tem sim um papel, porque se a escola não disciplina a criança lá, também vamos ter problema aí na formação de caráter dessa criança. Mas a responsabilidade primária na educação do seu filho é sempre sua. Então, educação vem de casa, tá? Educação vem de casa, disciplina vem de casa. Lourdes, mas isso daí isso daí é ensinar. Olha que loucura, né? Porque quando a gente sai do papel e da caneta, a gente percebe que tem N coisas que a gente tem que desenvolver. Não adianta nada você ter um filho com uma caligrafia maravilhosa que não sabe falar um por favor e um obrigado, né? Então tem coisas que a gente tem que parar, a gente tem que ensinar, a gente tem que disciplinar, a gente tem que promover isso na educação das crianças, tá? E isso vem de casa. Beleza? Então, são N coisas, gente. Não precisa se sobrecarregar achando que você tem que fazer a escola na sua casa. Não tem. Mas existem coisas que só você pode suprir na educação do seu filho. E existem coisas que só dentro da sua casa o seu filho vai poder vivenciar, tá? Como, por exemplo, a questão da experiência na cozinha. Né? Como que uma professora pega 40 alunos e vai fazer um bolo para ensinar fração? Não tem como, em casa você pode fazer isso, né? Aqui perguntaram, né? Como poderíamos... Como poderíamos ensinar o sistema do corpo humano de uma maneira mais prática? Eu quero que vocês pensem, eu não quero que vocês fiquem dependendo de mim. Porque senão aí vocês vão depender, vocês vão ficar assim... Lourdes, agora como é que eu ensino a reprodução das plantas de uma forma mais prática para o meu filho? Agora, como é que eu vou ensinar? Então não fiquem dependendo de mim. Mas pensa, para assim um pouquinho e fala assim, como que eu posso ensinar o sistema do corpo humano, os sistemas aqui para o meu filho de um modo mais prático? Eu acho que às vezes eu poderia comprar aquele papel pardo, né? Vou desenhar junto com ele. Então, eu vou colocar ele deitado, vou desenhar o contorno do corpo dele e depois a gente vai fazendo colagem sobre os órgãos do corpo humano. A gente vai fazer ali, a gente vai complementando, né? Então, eu vou mostrar pra ele onde fica cada parte do corpo dele, etc. Isso daí é tudo coisa que você pode fazer, né? Ou vocês podem trabalhar isso daí por meio de documentários, ou você pode trazer isso daí, às vezes, dentro de uma conversa mesmo, né? E vocês irem conversando. Então, por exemplo, olha, qual que será que é o sistema, né? Que, é responsável por isso aqui, né? Mãe, eu sei, de respiração é respiratório. Legal. O que tem nesse sistema respiratório? Tem aquele negócio que a gente tem aqui no peito, como é que é o nome? Pulmão. Então você vai, né, por meio de conversa, você vai reforçando aquilo que a criança aprendeu. Como que eu sei o que a criança está aprendendo? Porque eu sou participativa, porque eu sou presente, volta lá no começo da aula, porque eu estou acompanhando ativamente o que essa criança está aprendendo. Senão não adianta, né? Senão não adianta, você não vai realmente saber, porque você não está acompanhando, né? Então isso tudo é importantíssimo, beleza? Legal, comida típica do Nordeste, fez tapioca. É isso, gente. Então, olha, como é que funciona, né? Como é que é lá? Como é que é o estilo de vida das pessoas? Vai lá, estuda em casa, né? Estuda ali, vamos fazer, vamos... Saindo um pouco da apostila, né? Porque aí o que acontece? A criança vai ter a apostila na escola, ela tem o momento papel e caneta, mas como ela tá ali aprendendo na escola, né? Aquele ensino onde ela vai ficar o dia inteiro copiando, melhor forma de você reforçar em casa é trazendo pra prática todos aqueles conteúdos que ela tá vendo na teoria. Trazer pra prática. Lourdes, mas tem conteúdo que não dá pra trazer pra prática. Tem conteúdo que é só teórico. Tudo bem, não tem problema. Mas você entende que agora você já não tá mais sobrecarregando essa criança? Porque se 30% do conteúdo não dá pra você experimentar na prática com essa criança, você já liberou 70% daquela carga que ela teria ali em casa de papel e caneta. Porque você já percebeu que esse 70% dá para ensinar de uma outra forma. Então agora já não é mais pesado o ensino em casa, né? Já não é mais aquela coisa sofrível, né? Então, gente, melhor coisa, pesquisa,
Ensinem seus filhos a estudar, ensinem seus filhos a pesquisar, ensine seu filho a não depender de você para aprender coisas novas, né? Qual que é o meu papel como professor? O meu papel como professor é que cada vez menos vocês precisem menos de mim, entendeu? Cada vez menos. Eu quero que vocês cada vez menos dependam daquela caixinha de perguntas, né? Por quê? Porque, eu quero que você saia, eu quero que você pense, eu quero que você, né, cresça dentro disso. Eu quero que você cada vez dependa menos, entendeu? Porque você tem que ter as ferramentas para sua pesquisa. É isso, entendeu? Que você tem que virar para o seu filho. Eu tenho que ensinar ele a estudar, porque a escola não ensina autonomia no estudo. A escola ensina você a pegar tudo mastigadinho da professora e pronto, acabou. E ali não. Em casa, é esse o diferencial que a gente tem que ter. É educar uma criança para autonomia, para ela saber pesquisar, para ela saber encontrar as informações, né? E além disso, experimentar isso de um modo unificado na realidade dela, né? Isso faz toda a diferença no ensino de uma criança. Isso faz toda a diferença. A criança, ela não precisa passar 15 horas por dia, 10 horas por dia copiando, entendeu? Nem adulto aguenta. Até a gente, né? Graças a Deus inventaram o computador pra gente não ter que ficar o tempo todo escrevendo. Cansa, né? Cansa. Digitar também cansa, né? Inventaram o computador e agora a gente tem ler, porque a gente só fica o dia inteiro assim, né? Então cansa. A criança também cansa. E aí por isso que a gente tem que pensar em formas amplas de trazer isso, né? A educação aqui, ela deve ser uma educação livre. Quando eu falo livre, é realmente nesse sentido de liberdade, né? É de ser uma coisa gostosa, de ser uma coisa prazerosa. Nem sempre o ensino é prazeroso? Não, nem sempre. Inclusive, a base do ensino não deve ser o prazer, né? A base do ensino é a obrigação. Por que eu tô aprendendo isso? Porque eu tenho que aprender, entendeu? Eu tenho que aprender. Por que eu tenho que aprender matemática? Porque eu tenho que aprender, né? Ah, professora, mas por que porque você tem que aprender, né? Pronto. Mas, gente, se você não consegue alcançar o coração da criança, não adianta. Ela não aprende de cor. Ela não leva isso para a vida, né? Passou a informação, saiu a informação, tchau, acabou. Quando a gente ensina de cor, isso tudo muda. Isso tudo fica diferente, tá? Então é isso que a gente tem que ter como pensamento. Como eu posso ensinar isso na realidade? Como meu filho pode ter esse conteúdo na realidade dele, experimentando isso de verdade no dia a dia dele, né? É isso que eu vou oferecer. Porque é isso que eu olho para a individualidade dele. É nesse momento onde a gente consegue perceber quais são as fraquezas e as facilidades da criança. Coisa que a professora com 40 alunos, ela não vai perceber. Mas você tem um filho só, 2 filhos, 3 filhos, entendeu? Você consegue ter um olhar individual ali. E isso faz toda a diferença, tá bom? Ah, olha que bacana. Eu tento fazer algumas coisas nesse sentido, mas as escolas estão dando muito conteúdo em muito pouco tempo. Não dá tempo de aprender não dá tempo de fazer algo criativo, porque rapidinho eles já estão em outro conteúdo. Gente, por isso que eu falei, escola tem que estar alinhado com pai e mãe. Escola tem que estar alinhada com pai e mãe. O que algumas escolas têm feito nesse momento? O que acontece? Tem muitas pessoas que estão quebrando o contrato com a escola, porque fala assim, eu não vou pagar porque meu filho não tá estudando, né? Tá tirando a criança em casa, não é para educar em casa, tá, gente? É para deixar a criança assistindo TV mesmo o dia inteiro, porque, não tenho tempo de ficar com a criança ali fazendo as atividades da escola. E o que a escola teve como iniciativa, então, para impedir que essa evasão acontecesse? Dá conteúdo, manda conteúdo para esses pais, para essas mães aplicar com as crianças, porque tá vendo? Eu tô fazendo a minha parte, né? Então você precisa conversar com a escola. Existem escolas que são conteudistas. Por isso que eu falei, você tem que saber o que você quer, qual é a finalidade de educação antes de escolher uma escola para o teu filho, né? Se essa escola não está dentro dessa finalidade, tchau, adeus, muito obrigada. Então, igual eu falei, aquela mãe lá, o que ela queria? Ela queria uma escola rígida, uma escola com muitas atividades extracurriculares, uma atividade, né, bastante atividade e tal, muita tarefa de casa. Bacana, essa mãe tinha essa visão. Essa escola que manda N atividades e não dá tempo nem de fazer nada criativo com a criança, era o sonho daquela mãe, porque ela quer uma escola rígida, ela quer uma escola assim. Beleza, tá tudo bem. Essa é a finalidade na educação, entendeu? E não tem problema, cada um tem uma finalidade diferente. O que eu, Lourdes Corsi, se eu fosse matricular um filho meu numa escola, né?
que eu buscaria? Primeiro, a escola tem recurso tecnológico à disposição das crianças? As crianças têm tablet, computador ou TV em sala de aula? Tchau, muito obrigado. Não colocaria ali, porque eu não acredito que esse é o tipo de educação ideal, tá? Então, não colocaria. Se a escola faz uso de recursos tecnológicos nesse sentido, tá? Das novas tecnologias aí, computador em sala de aula e TV em sala de aula e as crianças todo dia, eu não colocaria, tá? Tá? E aí, se você quer saber por que eu sou radical com isso, leia o Educar na Curiosidade e o Educar na Realidade, tá bom? Eu não faria isso. Outra coisa, essas crianças passam todos os dias em sala de aula ou elas têm momentos de aprendizado ao ar livre? Os professores costumam levar as crianças para o pátio, para um ambiente arborizado para dar aula ou é só na sala de aula? Se essa escola não tem espaço verde, não tem liberdade para as crianças terem aula ao ar livre, eu também não colocaria, tá? O que para mim é imprescindível dentro de uma escola? A questão de não ter muitas atividades para casa. Quantos dias por semana as crianças levam atividades para casa? Atividade para fazer em casa, né? Nossa, Lourdes, pra mim não tem que ter tarefa. Pra mim, tarefa nem precisava existir, gente. Porque a criança já passa 5 horas lá na escola. Será que se isso não foi suficiente, é porque alguma coisa tá errada, tá? Então, nunca gostei desse modelo de tarefa. Quem já foi aluno meu em escola sabe disso. Nunca passei tarefa para aluno meu. Não gosto de modelo de tarefa para casa, tá? Então, eu, como educadora, não colocaria um filho numa escola que manda tarefa para casa todo dia, por exemplo. Por quê? Porque isso não comunica com a minha visão de educação. Isso daí não tá dentro do meu princípio de educação, com aquilo que eu quero para uma criança, tá? Então, por isso, não colocaria. Então, você tem que ter em mente, você tem que ir lá, chegar e perguntar, né? E aí, nossa, isso daqui, não sei o quê. Então, por isso, você tem que se adequar à sua realidade, mas mudar ali, tá? Título do segundo livro indicado hoje. Esse livro aqui, ó. Maravilhoso, tá? Essa escola existe, só homeschooling mesmo. Por isso que eu falei, essa escola existe, gente. Essa escola existe, são poucas. Por isso que eu falei, entendeu? Se você achar uma escola assim, bendita sois vós, entendeu? Porque realmente são pouquíssimas escolas. Eu conheço uma escola na minha cidade que eu colocaria filhos porque ela segue esse princípio, tá? Eu colocaria, por causa disso. Mas não na primeira infância, porque aí é uma questão minha mesmo. Mas dentro dos princípios aí, sei lá, quando for ensino médio e tal, não tem problema não. Sim, gente, tem muitas escolas assim. Tem escola Waldorf que é assim, tem escola montessoriana que é assim, tem escola tradicional que segue pedagogia tradicional, né, metodologia tradicional, que é assim. Tem escola clássica que segue, que tem esses pré-requisitos, né, que eu coloquei. Então tem, né? A gente tem que saber procurar. Ah, mas aqui não tem. Procura, né? Dá uma olhada. Às vezes você mora numa cidade muito pequenininha e realmente pode não ter opção. Aí, como eu falei, se adequar à realidade. Conversa com a professora. Fala, olha, professora, a carga de atividades que você tá mandando para casa tá muito grande. E eu não tô conseguindo fazer assim, assado com ele, né? Eu queria poder pegar ali o conteúdo que você tá dando e fazer de um outro modo e tal. Às vezes, a professora pode até abrir uma exceção. Então, por exemplo, tem que estudar fração com a criança. A professora manda uma lista de atividades para casa. Às vezes, conversando com essa professora, você pode mandar um vídeo para ela avaliar aquela criança. Então, olha, se eu fizesse assim, professora, e se eu fizesse fração com ele, fazendo receita de bolo, e aí eu mostro para você, né, por meio de um videozinho lá, e você vê e, né, vê se ele aprendeu aquilo que tava ali dentro da apostila. Tá ok? Tá ok. Tem professora que faz isso. Tem uma mentoranda minha do Canadá que ela comentou isso. Que ela falou que lá a professora deu liberdade para ela, né? Então, olha, se você vê que dentro da apostila mesmo ele não tá pegando muito bem o conceito, leva pra realidade, documenta isso de alguma forma para dar uma olhadinha depois e a gente conversa, né? Então, tem sim escolas, são raras, são, mas existem, dá para você conversar, tá? No caso, faria atividades direcionadas na natureza aos fins de semana?Sim, gente. Você vai. Se você trabalha período integral, é meio difícil você conseguir sair com seu filho para explorar a natureza, né? Para fazer um estudo ali, mas no meio da noite, né? É meio complicado. Então, não indico vocês fizerem isso, tá bom? Principalmente em cidades aí meio perigosas.
Mas dá pra você fazer isso. Como eu falei, sábado, domingo, pega um dia, vai no parque, vai na praça passear, né? Ou não, ou faz em casa mesmo. Ó, aqui em casa, gente, minha varanda, ela é um matagal que só. Quem entra aqui tá entrando na floresta amazônica aqui em casa, porque a gente tem planta em tudo que é canto, né? Então a Raquel Heschel mesmo do Family Restores, ela mandou, ela mostrou como é que ela faz um comedouro de pássaros com pinha, né? Pra chamar pássaros ali pra casa. Então, essas são coisas que você pode fazer. Você pode também buscar outras formas ali de trazer natureza pra sua casa, né? Ah lá, ó. Procurei muito. E nessa quarentena foi e é exatamente assim. Se adequa à realidade da escola. Sim, gente. Muito bacana. Ah, tem uma escola que tem momentos livres, momentos da horta, contação de história, ao ar livre. Gente, super legal. Eu lecionei numa escola por pedagogia de projetos, onde as crianças elas tinham uma horta, elas cuidavam da horta, era uma gracinha, assim. Elas ajudavam, elas tinham uns grupos que elas auxiliavam ali. Que elas auxiliavam ali na limpeza mesmo da escola. Então aquele grupo era responsável naquela semana por zelar da limpeza da escola, né? Então eles tinham essas ocupações. Então assim, tem N coisas super bacanas, né? Por exemplo, essa escola me dava total liberdade de pegar os meus alunos e levar eles pro meio do matinho que tinha ali, né? Tinha um bosquezinho ali dentro da escola. Eles me davam total liberdade de pegar os alunos ali e levar eles para debaixo de uma árvore para estudar poesia, né? Então assim, tem escolas, a gente tem que procurar, né? Mas tem bastante coisa legal, beleza? Ah lá. Gente, é uma delícia. Quando a gente encontra essa escola que comunica, é muito gostoso, é muito gostoso. É difícil, dá trabalho, dá, mas é muito gostoso, é muito bom. Bom, então, acho que é isso. Pelo que eu vi aqui, não temos mais dúvidas. Essa aula aqui, lembrando, ela vai ficar salva para vocês lá no portal da mentoria. A partir de amanhã, vocês já podem acessar a gravação, tá bom? E, gente, dá trabalho? Dá, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho que compensa muito, é um trabalho recompensador, tá? Então, eu peço para vocês, para e pensa. Tira essa amarra escolarizada que a gente tem, né, de achar que a educação é sempre em caixinhas. Não é em caixinhas. A educação ela é diversa e ela é unificada quando ela se encontra na realidade. Você pode trazer realidade para a educação do seu filho e educação para a realidade da sua família, tá? É um processo. Comece pelas pequenas coisas. Então não vai querendo amanhã, né? Você já vai falar assim: "Ah, então amanhã, Lourdes falou, todos os dias nós teremos aula de culinária em casa". Não é isso, entendeu? Não é isso, amada. Não é sair fazendo atividade extracurricular adoidada, né? Mas é pensar, se enquadrar na realidade dessa criança. Como que eu posso despertar o prazer no aprendizado dela? Como que eu posso encantar ela dentro desse processo? Como que a gente pode aprender coisas novas, descobrir coisas novas? Como essa criança pode aprender a estudar, né? É tudo isso que eu tenho que levar. Coisas que a escola não vai levar. Então, a educação, a disciplina, os bons hábitos, né? A relação entre família, a confiança, né? Tudo isso a gente tem que trabalhar no seio materno, né? No seio familiar. Então, tudo isso a gente pode passar ali para a criança por meio da educação dentro de casa, tá? Isso tudo são coisas muito, muito importantes. Sem problemas, Carol. Depois você assiste a gravação, beleza? Você vai colocar a dica de livro no Instagram? Gente, anota aí, ó. Por favor. Segundo livro indicado, esse daqui, o Trivium Prático. Esse daqui, gente, ele é um livro da editora Monergismo, tá? Ele vai falar sobre educação clássica, mas ele tem Ai, gente, ele tem muita coisa legal, não é só isso daqui não. Mas ele tem essas tabelinhas mesmo aqui no meio, que eu acho interessantíssima. Mas ele tem várias coisas, tem como fazer narrativa oral, como trabalhar memorização, como trabalhar ditado, como trabalhar matemática, como trabalhar línguas clássicas, como trabalhar inglês, como trabalhar vocabulário. Tudo isso tem nesse livro aqui que é maravilhoso. O Trivium Prático, eu achei até melhor que o primeiro. Eu achei bem legal, porque eu gosto de coisa mais dinâmica. E esse daqui, tá?
Os dois, se eu não me engano, vocês encontram na Amazon e os dois tem lá no meu site como indicação de leitura, tá? Educar na Curiosidade é o primeiro da Catherine Lecuyer, depois tem o Educar na Realidade. São 2 livros que eu indico. Se vocês entrarem no link do meu perfil lá no Instagram, tem minha biblioteca. Clica lá, tem dicas de livros para pais e educadores e livros para crianças a partir dos 0 anos de idade, tá bom? Então, vários livros que vocês podem ler com as crianças e ler também para se aperfeiçoar como pai e como educador, ok? Para encerrar, lembrar vocês, gente, semana que vem começa um projeto oficialzíssimo com aulas semanais no meu canal do YouTube. Então, toda semana, terça-feira, 9 horas da noite, teremos aula aqui no canal do YouTube. Essas aulas ficarão disponíveis durante 7 dias no canal e depois elas desaparecerão para vocês, tá bom? Então, 7 dias para assistir a gravação. Não vão para o portal da mentoria porque são projetos diferentes, tá bom? Esse projeto de aulas é um projeto totalmente diferente da mentoria, ok? Essa daqui, então, por enquanto é a última aula surpresa preparada para as meninas da mentoria, mas futuramente fiquem tranquilas, nós teremos outras aulas ali com entrevistas com pais educadores, com educadores, enfim, voltadas para a educação domiciliar, tá bom? E como é que você faz para conseguir assistir essas aulas semanais, então? Como é que eu vou saber qual é o link, onde que tá, sobre o que é a aula, né? Simples. Você vai se inscrever, tá bom? No linkzinho que o Vinícius está mandando aí nos comentários para vocês. Você vai clicar aqui e vai fazer a sua inscrição gratuita. Nós vamos enviar toda semana lá no seu e-mail o link da aula, o tema da aula e como que essa aula vai acontecer. Tudo bonitinho para você conseguir acompanhar, tá bom? Beleza? O Ensinando Trivium é o 2, é o prático, tá bom? É esse que eu mostrei pra vocês. É isso aí. Acho que é isso. Então, acho que é isso. Beleza. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês semana que vem. Me ajudem a divulgar esse projeto, gente. Conta pra todo mundo, conta pras mães, manda no grupo da escola, manda no grupo das mães, manda no grupo do homeschooling, manda no grupo de todo mundo. Que semana que vem, às 9 horas da noite, na terça-feira, tem vídeo aqui no canal, tem uma aula ao vivo que vai acontecer aqui no canal sobre educação, sobre comportamento, sobre disciplina, sobre autoridade, sobre educação de crianças, sobre desenvolvimento infantil, enfim. Vai ter aula aqui e vocês vão amar o tema, eu tenho certeza. Então estejam comigo 9 horas da noite, terça-feira, e me ajudem a divulgar. Vamos espalhar uma educação de qualidade, tá bom? Pelo Brasil afora, beleza? Então, muito obrigada pela presença de vocês e eu espero vocês na terça-feira, às 9 horas da noite, aqui no canal, tá bom? Lembrando que tem surpresa essa semana lá no Instagram, então, por favor, fiquem de olho, porque se vocês perderem essa surpresa depois, vocês vão se embananar tudo, tá? De verdade. Então, fica de olho nessa surpresa lá no Instagram, essa semana que eu tenho novidades pra contar pra vocês, tá bom? Então, beijo pra vocês, gente. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite.